Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês As Viagens de Gulliver. Esse livro ele foi publicado em 2 volumes no ano de 1726, mas vocês não vão acreditar, gente. O autor ele não publicou com o nome dele. Por quê? Porque ele já tinha sido preso uma vez, ele era um escritor, um poeta, um romancista, que gostava de escrever sátiras sobre o governo daquela época, do século XVIII. Então ele escrevia muitas coisas, panfletos e distribuía, fazendo denúncias sociais, denúncias sobre o governo. E ele já tinha sido preso, tanto que ele, toda vez que ele escrevia, ele mudava o jeito de escrever, mudava a caligrafia, porque tinha sido assim que ele tinha sido pego na primeira vez, né? Eles compararam a caligrafia dele e descobriram que era ele que estava escrevendo e divulgando os panfletos. Então, o Jonathan Swift, ele participava de um clube, né, com outros autores, que tinha um propósito de satirizar, de escrever com muito humor sobre os livros e os autores daquela época. Então eles faziam assim uns trocadilhos, né? Eles escreviam sempre ridicularizando o escritor que estava ali naquele momento. E naquele momento tinham muitos livros sobre viagens. As pessoas escreviam seus relatos, dizendo para onde tinham ido, o que tinham feito, né? E aí então ele inventa toda uma questão política, ele inventa aqui vários lugares, vários países, cidades, pelos quais o Gulliver tinha passado. E as pessoas olham o livro e compram achando que era mais um registro de uma viagem de um certo Gulliver, quando na verdade não. Era um livro ali, ó, que estava criticando e apontando o dedo para várias questões sociais, políticas e econômicas daquela época. O título original da obra era tudo isso aqui, ó. Eu fiz até uma tradução para vocês, diz assim: viagens a várias nações remotas do mundo em 4 partes por Lemuel Gulliver, primeiramente um médico e depois capitão de diversos navios. Então quem lia todo esse título aqui achava que realmente Gulliver existia, que ele tinha sido médico e depois capitão. Só que não. Olha, tem até uma ilustração aqui do suposto Gulliver. Então, o autor não assinava a sua obra. Ele só vai assinar, ó, muitos anos depois. O livro é bem extenso, né? Aqui essa minha versão tem 446 páginas. Ele foi escrito em 2 volumes e o editor, na época, quando ele foi fazer as impressões, ele utilizou 5 gráficas diferentes. Cada gráfica tinha uma parte do manuscrito que era para evitar o plágio, né? Então, assim, o editor já tinha percebido que o livro era muito bom. Não se tratava de uma literatura infanto-juvenil, como muitos pensaram que era, porque ali ele estava, ó, por detrás das linhas, ele estava ali fazendo uma denúncia sobre o governo da época, século XVIII. Jonathan Swift, ele nasce em 1667 na Irlanda, né? Mas depois ele se muda para a Inglaterra, então ele dizia que ele era um irlandês inglês. E ele vai casar, até anotei o nome aqui da senhora Mary Burton, e vai morrer com 77 anos de idade, tendo publicado várias coisas. Ele foi influenciado por esse livro aqui, ó, de Robinson Crusoe. Ele gostou muito dessa narrativa, então ele tenta mesclar aqui as coisas que Gulliver assistiu e encontrou durante as suas travessias, durante as suas viagens. Este personagem, né, o Dr. Gulliver, como ele é a pronúncia correta, mas eu vou falar aqui Gulliver para vocês, tá? Ele é um médico e na época tá com uma escassez ali de emprego, então ele tá tendo que viajar, procurar outros lugares para poder trabalhar. E o personagem, ele é casado, ele tem filhos, ele deixa então a mulher e os filhos e parte nessa aventura, nessa jornada, primeiramente de trabalho, mas depois ele gosta tanto que ele começa a viajar assim por prazer. A sua primeira viagem, ela acontece em 4 de maio de 1699 e é quando então Gulliver, né, ele vai chegar em Lilliput.
Lilliput é uma pequena ilha onde seus habitantes têm 6 centímetros. Então imagina, o capitão ele tá no navio, o navio vai naufragar, ele vai conseguir nadar até a praia, ele chega lá exausto, se deita na areia e dorme. E quando ele acorda, ele está todo amarrado, com cordas e mini estacas, preso pelaquela população de pequenos liliputianos. Talvez vocês já tenham assistido, né, o filme. Vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem. Já passou na televisão, acho que até na sessão da tarde. E ele é muito curioso, ele quer saber que povo é aquele, né? Aqueles mini habitantes que ele não tinha conhecimento. Então, apesar dele ter força para se soltar das amarras, ele prefere ficar ali aguardando os próximos acontecimentos. Ele é levado até o rei, existem 2 reinados ali, 2 reis que se odeiam, estão sempre brigando. E ele é levado até esse rei, e esse rei começa a pedir conselhos para ele vai ajudando a população a pegar a água, a construir casas, né? Arrumam para ele ali uma espécie de estábulo onde ele consegue dormir. Então ele vai passando o tempo ali em Lilliput e aprendendo um pouco sobre aquelas pessoas. Acontece que os conselheiros do rei começam a ficar com ciúmes de Gulliver, porque ele está dando assessoria, ele está ajudando, e os conselheiros começam a se sentir ameaçados. Então, o que eles vão fazer? Vão fazer uma intriga. Vão dizer que Gulliver está a serviço deste outro rei. E aí, então, eles fazem uma emboscada para ele, só que ele é esperto, ele acaba descobrindo o que estão armando para ele, e ele vai até esse rei se oferecer para ajudar. Então ele pega todos os navios, ele leva até lá, ele entra na água, né? No mar, vai puxando todos os navios, leva até o outro reinado. Quando ele chega aqui nesse segundo reinado, ele encontra o barco dele. Então, junto com aqueles outros pequenos homens, eles ajudam a consertar o barco, e aí então Gulliver consegue ir embora. E aí então nós vamos ter a segunda viagem, né, a segunda parte, que é quando ele chega em Brobdingnag, que acontece de 20 de junho de 1702 a 3 de junho de 1706. E aí, enquanto na primeira parte ele estava em Lilliput, que era uma cidade com mini pessoas de 6 centímetros, agora ele vai ser o pequeno, porque ele vai chegar numa terra de gigantes. Em Lilliput, os reis queriam sempre saber sobre a Inglaterra, então era uma forma dele ir contando através do personagem os absurdos que ele via lá no século XVIII. Quando ele chega nessa terra de gigantes, ele é vendido para uma rainha, né? Ele é entregue para uma rainha e ele fica como se fosse um brinquedo, um boneco dela, né? Até que ele vai ser roubado por uma águia. Mas é muito interessante nessa terra de gigantes, porque os defeitos ficam muito evidentes, né? Aí depois existe uma terceira parte, que é do dia 5 de agosto de 1706 até 16 de abril de 1710, onde ele vai conhecer várias nações. Ele vai viajar para Laputa, para Balnibarbi, para Lugnab, para Glodidrib e para o Japão. Olha, são vários lugares, ele vai para várias terras e em cada lugar ele está satirizando informações e aspectos relevantes dos seres humanos. Por exemplo, ele vai para uma viagem que é na Laputa, é uma ilha, né, flutuante, habitada por teóricos cientistas. E esses cientistas, eles estão sempre querendo fazer experimentos que não têm vantagem alguma para a população. E a população fica com raiva, porque todo o dinheiro é investido na ciência naquela época. Só que a população passa fome, passa necessidade. Enquanto isso, os cientistas estão, por exemplo, extraindo luz solar de um pepino, transformando o cocô, as fezes, de novo em comida. Claro que isso era uma crítica, né, à forma que o governo estava administrando a Inglaterra. Em vez de utilizar dinheiro público para ajudar o povo, né, não. Eles aplicavam em outros projetos e a população cada vez se encontrava mais e mais miserável.
Depois que o Dr. Gulliver, ou Gulliver, ele sai então de Balbinarbe, ele vai então para uma outra ilha, que é uma ilha de feiticeiros, e nessa ilha ele consegue conversar com quem já morreu. Depois dessa ilha de feiticeiros, ele vai para Lugnag. Ai, gente, eu não sei se estou pronunciando corretamente isso não, viu? Mas é um local onde as pessoas envelhecem para sempre, não morrem. Então, vão ficando cada vez mais velhas e mais velhas e mais velhas. Depois ele vai para o Japão, e lá no Japão ele tem que fingir que ele é um holandês para ele poder conseguir ir embora, né? Porque senão ele vai acabar ficando preso lá naquele território. Na quarta parte, que é de 7 de setembro de 1710 a 2 de julho de 1715, ele vai então para uma terra chamada Hovenhams. Não sei se estou pronunciando certo, né? Mas ela era governada por cavalos racionais. E esses cavalos, eles mandavam nos Yahoos, que eram umas espécies de seres humanos, né? E o Dr. Gulliver, ele gosta muito desse local, né? Só que ele acaba sendo expulso de lá, porque acham que ele se torna uma ameaça exatamente para os Yahoos, para que os Yahoos começam a ter noção que eles são subalternos dos cavalos, né? E aí, então, o Dr. Gulliver, ele acaba se isolando, morando, então, apenas com os seus cavalos e refletindo sobre as falhas e corrupções da natureza humana, né? E a mensagem que Jonathan Swift deixa para nós através das falas do Dr. Gulliver, ou Gulliver, né? É que, apesar dele ter viajado para vários lugares, ele ter conhecido várias pessoas, populações e nativos diferentes, né? Ele não consegue ajudar os outros com tudo que ele viu e que ele aprendeu, né? Porque o livro, ele tá falando de virtudes, mas ele também fala sobre os vícios da humanidade. Então, quem olha à primeira vista pode achar que ele está classificado como uma literatura infanto-juvenil, exatamente por essas coisas meio engraçadas e meio místicas, né, de terra de homenzinhos, de gigantes, mas não. Aqui por trás tem toda uma ideologia, uma sátira, um apontamento do autor sobre a população daquela época, né? É um livro extenso. Eu acho que, se você não gosta de tijolos, né, eu acho que fica aí, então, a dica para o filme. Vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição, porque é uma forma mais suave da gente entender aqui e ver as peripécias e as narrativas do Jonathan Swift. Agora, se você quer ler a obra na íntegra, ela já está disponível em PDF, né? Ela é domínio público, você não precisa comprar o exemplar. Você pode digitar o nome do autor ou o título da obra, PDF, que você vai encontrar disponível pela internet. Fica aí a minha dica para o final de semana, Viagens de Gulliver, ou de Gulliver, né? Do Jonathan Swift. Eu vou me despedindo por aqui, desejo para vocês um abençoado domingo e a gente se encontra na próxima história. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.